E Brasilzão, voltando a ser como sempre foi conhecido, o paraíso da renda fixa, dos juros elevados. Juro real longo atinge maior nível desde 2016. E em resumo, o sentimento de incerteza com os rumos da política econômica e a sensação de piora do risco fiscal tem feito o mercado exigir taxas de juros mais altas para comprar títulos de longo prazo. O que é juro real? É a taxa de juros já descontando os impactos da inflação. Então o que seria o juro real longo? A taxa de juros já descontando a inflação no longo prazo, títulos longos. Então o juro real longo é uma das melhores ferramentas para medir a percepção dos investidores sobre o longo prazo do país. E o juro real longo, como eu mostrei para você agora há pouco, alcançou o maior nível desde 2016. Isso significa que os investidores estão com insegurança sobre o futuro fiscal do Brasil e por isso, quando eles vão emprestar dinheiro para o governo brasileiro, eles exigem taxas maiores para compensar esse risco extra. Mas óbvio, o Brasil não está dando superávit. Sim, o Brasil deu superávit primário de 126 bilhões de reais no ano que fechou aí de 2022. Resultado primário nada mais é do que as receitas do governo menos as despesas do governo. Quando você tem maior arrecadação do que as despesas, você tem o superávit primário, que foi o que aconteceu, só que aqui vem um ponto importante. Ele não contempla os gastos com juros. Quando você contabiliza o pagamento de juros da dívida pública junto com esse resultado primário, qual que seria tudo consolidado? Superávit primário de 126 bilhões no ano passado, juros nominais do setor público alcançou 586 bilhões de reais, portanto, quando você soma tanto as receitas do governo quanto as despesas do governo e também as despesas com juros, você vê um déficit, um resultado deficitário de 460 bilhões de reais em 2022. Então é importante você saber que sim, o superávit primário existiu, claro, ele existiu, mas quando você soma tudo, incluindo o pagamento dos juros da dívida pública, o déficit aconteceu e foi aí de 460 bilhões de reais. E não menos importante, o mercado financeiro ele trabalha com perspectiva de futuro. Tão importante quanto esses dados passados que você acabou de ver junto comigo, é a expectativa para os anos daqui para frente, 2023, 2024, 2025, 2026, como serão as políticas fiscais do Brasil a partir de agora? Quais serão as políticas tomadas aí pelo novo governo em relação à economia, a gastos, a estímulos ou a falta deles, enfim. Então, quando o mercado coloca tudo na balança, ele está bastante preocupado com as projeções daqui para frente. E é por isso que você está vendo essas taxas aqui do Tesouro Direto. Tesouro IPCA para 2045, inflação mais quase 6,5% ao ano. A mesma coisa ali para 2040, para 2055, então você vê que está sempre girando os títulos longos nessa casa aí, inflação mais 6,5%. E aqui vem o segundo pulo do gato do vídeo de hoje. Nas últimas semanas, nos leilões semanais de títulos públicos que o Tesouro Direto faz, ele tem tido bastante dificuldade para vender os títulos públicos, tá? Os papéis NTN-Bs, que são esses atrelados à inflação, de longo vencimento e tal, eles não estavam sendo comprados pelos investidores na quantia ofertada pelo Tesouro Nacional. E apenas ontem que o Tesouro Nacional conseguiu desovar todo o lote de 150 mil NTN-Bs que eles estavam oferecendo ao mercado, mas é claro, porque a taxa foi quase 6,5% ao ano. Aí o mercado resolveu comprar o risco. Inclusive aqui eu até vou trocar uma ideia com você. Se você acredita que o Brasil não vai descambar, que não vai virar uma Argentina, e se você me prometer que vai segurar esses títulos do Tesouro IPCA até a sua aposentadoria, essa rentabilidade de 6,5% ao ano mais inflação é muito boa. Só que eu já conheço a galera, boa parte dos investidores compra os títulos dizendo que vai segurar, que é para longo prazo e não segura, vende. E aí vem uma marcação a mercado pesado, o cara toma um atraso ali de 50% de prejuízo no preço do título, vai vender no pior momento, inclusive vai sair reclamando, dizendo que renda fixa não é fixa. Não é fixa mesmo, tem marcação a mercado. Agora, se você pegar o seu dinheirinho
tá? E comprando esses títulos com essa remuneração de 6,5% ao ano mais inflação e prometer que não vai encostar neles até a data do vencimento, vai deixar eles agir os juros compostos para você ali e tal. Cara, isso daqui é uma baita rentabilidade, ainda mais para sua carteira de aposentadoria. Inclusive eu vou deixar aqui em cima como sugestão o vídeo que eu falei mais profundamente sobre esse tópico ontem. E já que a gente está batendo esse papo sobre inflação aqui, o IGPM registrou uma alta de 0,21% em janeiro, ele já tinha subido 0,45% em dezembro, em 12 meses acumula alta de 3,79%. O IGPM, para quem não está ligado, é a chamada inflação do aluguel, né? Porque ele é usado para reajustar os contratos de aluguel Brasil afora aí. Inclusive, os contratos de aluguel dos fundos imobiliários são todos eles corrigidos ou pelo IGPM ou pelo IPCA. Tá? Vai ficar sempre esses dois. Então é sempre bom você ficar de olho na inflação, não apenas para saber o quanto que está aumentando o seu custo de vida, mas também para saber o quanto que será repassado para o preço dos aluguéis que os inquilinos dos seus fundos imobiliários vão pagar. Então é sempre legal você sempre ter ali no seu painelzinho, lembra que eu falei já do painel de voo, né? Vários indicadores. Cara, sempre dá uma olhada no IGPM, sempre dá uma olhada no IPCA, porque isso daí impacta diretamente quanto que você vai receber de rendimentos, tanto dos fundos imobiliários de tijolos, quanto os fundos imobiliários de papéis. E aproveitando, a gente também teve a divulgação do IPCA 15, que é considerado a prévia da inflação oficial do Brasil. Ele subiu 0,55 em janeiro e em dezembro ele já tinha subido 0,52. Esse indicador acumulado em 12 meses é de 5,87%. E levando como base todo esse cenário que a gente conversou até agora, hoje nós teremos aí nesta quarta-feira a primeira decisão do ano sobre a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia. É consenso entre os economistas que vai se manter em 13,75, né? Como eu falei agora há pouco, a taxa mais alta desde 2016, porém, há uma piora na expectativa do mercado para a inflação futura, conforme o novo governo avança uma agenda que sinaliza para maiores gastos, igual eu te expliquei agora há pouco. Inclusive, já tem instituição financeira chutando balde aqui. O Itaú falou que o Banco Central pode ter que subir a 15% a Selic se o governo tentar mudar a meta de inflação. Bom, se bem que meta de inflação no Brasil é um negócio que funciona muito, né? Ela existe desde 1999, então em 24 anos de meta, a inflação passou 1/3 do tempo acima do teto. Você sabe que você tem o piso, você tem a meta e você tem o teto, né? Então ao longo de 282 meses, o IPCA estourou a banda máxima em 102 meses. Dá uma olhada aqui no gráfico, olha só. Então, igual eu expliquei para você, o centro da meta é o tracejado preto, o piso é o tracejado azul e o tracejado em vermelho é o teto. E as barrinhas em amarelo é o IPCA em 12 meses. Então você vê que não é raro a gente ter a inflação extrapolando o centro da meta em inúmeras vezes, inclusive dando uma porrada no teto, né? Este gráfico é exatamente o que a gente acabou de ver, com os mesmos indicadores, só que aí você vai compilar cada barrinha para cada ano, desde 1999 até 2022. É muito semelhante com o teto de gastos no Brasil, né? Teto de inflação, teto de gastos, todo brasileiro já ouviu falar dessas coisas aí, só que na prática todo mundo dá risada que sabe que Brasil é Brasil, meu caro. Não é assim que funcionam as coisas. Depois de tudo que a gente conversou aqui, me conta aqui embaixo nos comentários, taxa de juros, inflação, como é que você tá vendo todo esse cenário aí? Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.